Pessoal, então voltando agora a falar sobre a ideia da folga de punção. A gente tinha falado alguma coisa sobre 10% da espessura, da espessura, 5% da face. Tá? Eu vou ter um vídeo aqui que é bem legal, uma explicação de um profissional que trabalha em projetos de ferramentais, para falar sobre essa folga de punção. Olá, hoje eu quero falar com você a respeito do quanto aplicar de folga nas matrizes de corte ou nos punções de corte. Algumas pessoas falam em 5%, outros em 10%, mas como exatamente funciona isso? É disso que nós vamos tratar no nosso vídeo de hoje. Antes de falar com você sobre o quanto nós devemos aplicar de folga, eu quero te lembrar que, primeiramente, nós precisamos saber em que lado vai a folga de corte, se ela vai no punção ou se ela vai na matriz. Para saber isso, existe uma regra, e sobre essa regra eu falo num outro vídeo. Aqui, como sugestão, eu vou deixar para você esse outro vídeo, onde eu falo primeiramente em que lado vai a folga de corte, se é no punção ou na matriz. Uma vez sabendo disso, nós precisamos de uma segunda informação. A segunda informação eu quero mostrar para você aqui na tela do computador. A segunda informação é a seguinte: estamos falando de um corte aberto ou um corte fechado. O que significa isso? Essa pequena matriz aqui, esse pequeno exemplo que eu montei aqui para poder explicar nesse vídeo, ele mostra um corte aberto e um corte fechado. Nada mais é do que isso daqui, ó. O corte aberto, ele tem espaço para o retalho sair, olha lá. O retalho não fica preso, a faca desce, o retalho ele escapa com facilidade. O corte fechado é esse aqui, ó, onde nenhuma das laterais o punção poderia escapar, nenhuma das laterais permite que o retalho saia com facilidade, o retalho ele fica até meio preso. Na verdade, quando a estampagem continua acontecendo, outros retalhos vão empurrando esse para baixo e eles começam a sair por baixo aqui na matriz. Mas veja que ele é um retalho mais dificultoso para sair, o punção também não tem como escapar, por isso nós consideramos um corte fechado. E o corte aberto é esse aqui. Muito bem, sabendo se a folga de corte vai ser aplicada no punção ou na matriz e sabendo se o corte é fechado ou aberto, aí sim nós utilizamos uma pequena tabela que eu quero apresentar para você, que é essa tabela aqui. Uma pequena tabela onde nós mostramos a porcentagem por lado da folga de corte, tá bom? Por que por lado? No caso de um corte fechado, se for um furo redondo, seria no raio. No caso de um corte aberto, é apenas daquele lado, tá? Então lembrando que isso aqui todos esses valores são porcentagens e são por lado, tá bom? Do punção ou da matriz. E em função da espessura da chapa, nós sabemos a porcentagem que a gente usa. Um detalhe importante que eu quero falar para você é o seguinte: isso daqui foi um pessoal de uma empresa que eu trabalhava quem elaborou, tá? Foi algo definido por experiência, algo definido na prática. Sendo assim, é possível que em outros lugares, outros profissionais trabalhem com outros valores, tá bom? Agora, caso você esteja iniciando nos projetos, pode trabalhar com esses valores tranquilamente. Eu mesmo, quando faço um projeto para um cliente, são esses os valores que eu aplico de folga. Tá bom, pessoal? Então, o que isso significa? Chapas com espessura de até 2 milímetros, em caso de corte fechado, 5% para cada lado de folga de corte. 5% do que? Da espessura da chapa, tá bom? Corte aberto, 4% da espessura da chapa para aquele lado, né? Um corte aberto, ele vai ter apenas um lado ali. Tá bom? De 2 em 1 até 5 milímetros, esses valores aqui. De 5 em 1 até 7 milímetros de espessura, os valores estão aqui. Chapas muito grossas acima de 7 milímetros, a folga aumenta. Olha só, 10 milímetros, ou melhor dizendo, desculpa, 10% da espessura da chapa para cada lado. Em cortes abertos, 8%. Então é uma tabela bem simples de utilizar. Repara que a folga ela tem um aumento progressivo conforme vai se aumentando também a espessura da chapa. Quanto mais grossa é a chapa, quanto maior a espessura, maior é a folga também aplicada por lado, mesmo em porcentagem, tá? Então é isso. Olha só, então, ele falou bastante sobre isso dali. É uma recomendação. Veja, ele já trabalha um pouquinho diferente, já tem uma tabela, tá, de folgas, e é bem legal estar trabalhando com
Veio o pessoal, um profissional que só faz esse tipo de projeto. Tá? Aqui então mostrando para vocês a questão da folga, né? E as fraturas, por exemplo, uma folga muito pequena tende a quebrar por dentro a tua peça, né? Vou deixar para o ponto fino, você não enxerga. Tá? E ele pode também cavalar aqui, né? Conforme a folga correta, ela quebra, vai aqui, vai embora. Folga muito grande, esse cara além de quebrar aqui, ele vem e dobra para baixo e faz uma pequena rebarba, quer dizer, a tua folga está muito grande. Aqui tem uma ferramenta que olha só, passou aqui o conjunto, né? Ela cortou aqui embaixo, olha só como é que ela meio que arrombou, né? Tem o diâmetro final de corte e o diâmetro de início de corte. Aqui está o diâmetro do punção e aqui está o diâmetro da matriz. Então ela meio que, olha só como é que ela corta aqui, né? Ela faz isso aqui. Ah, mas eu precisava de um perfeito aqui. É, perfeito. Bota no torno aí. Dá um passe. Uma fresadora. Mesmo com máquinas de corte, laser, coisa assim, ela vai ter uma variação aqui, muitas vezes de saída aqui. Vai ter essa variaçãozinha. A força de corte está relacionada, então, espessura de chapa, perímetro de corte e a tensão cisalhante do teu material. Então, essa é a equação matemática da força de corte. Tá? Aqui está a espessura da chapa, perímetro, tensão cisalhante. Tá? Então, essa tensão de ruptura é no cisalhamento. Tá? Então, olha aqui. O problema, a espessura é fácil pegar, né? Tu mede, perímetro é só tu medir. O problema é a tensão cisalhante. Então, aqui tem algumas coisas que falam sobre tensão cisalhante, por exemplo, aços, baixo carbono, alumínio, 60% da tensão normal, tensão cisalhante. Para aços de 0,3 a 0,7% de carbono, 75%, e aços assim de 0,7, 1 para 1. Isso é uma tabelinha antiga, tá? Então, não quer dizer que isso é uma verdade absoluta. É uma ideia, para vocês terem em cima desse conjunto. É uma ideia. Tá? Então, a força de corte ela é importante. Ela entra nos projetos, né? Sim, você tem uma força de corte e que material que você vai usar para aquela punção. Isso é força sobre área. Daqui a pouco você está com uma força além do que o material daquele punção suporta e você está tendo que subir ali categoria para um outro tipo de aço. Extremamente caro, são caros. Aços para navalha, né? E carece do projeto. Né? Então, e o tamanho da ferramenta em si, né? Nós vamos falar também sobre o tamanho da ferramenta, projeto da ferramental. Não é porque a nossa prensa, por exemplo, na Satic, ela tem uma capacidade de 150 toneladas, força. Mas olha só, eu não vou fazer a minha ferramenta para 150 toneladas de força. Eu vou fazer a minha ferramenta para essa força de corte. Não faz sentido eu fazer uma ferramenta gigantesca para fazer um pequeno furinho. A ferramenta tem que se condizer com a minha peça. Então eu preciso saber essa força de corte. Quanto é que é essa força para eu cortar? Semestre passado, a gente trabalhou com um projeto para fazer uma peça e realmente a força foi calculada a força, quantas toneladas eu precisaria para estar cortando, antes de eu começar a projetar e colocar em máquina qualquer coisa que seja. Tá? A força daí acaba sendo importante. Eu vou dar uma segurada por aqui nesse vídeo, que eu quero no próximo vídeo falar sobre projeto e sobre digamos assim, a pergunta da semana e o trabalho da semana que vocês têm que estar desenvolvendo.